Você falou de cocaína, eu lembrei de uma pesquisa que eu vi, né, que foi feita nos Estados Unidos, com o seguinte, com usuários de drogas, mais especificamente a cocaína, certo? Foi mapeado o cérebro dessas pessoas, fez um mapeamento, tipo ressonância magnética, né? E nesse mapeamento foram avaliados da seguinte forma: as interações que os pacientes, né, que as pessoas que consumiam cocaína sentiam no cérebro. Né? E, ao mesmo tempo, foi feito com pessoas normais com açúcar. Você entendeu? O nível de assim, tipo assim, de prazer do açúcar foi imensamente... Aciona o mesmo mecanismo no cérebro. Isso. De recompensa. Que recompensa. Isso, e muito mais forte. É um mecanismo de recompensa. E muito mais forte. Dopamina, então. Você entendeu? E hoje a gente ainda vai ver que o seguinte... É o que gera os vícios, né, cara? É o que gera os vícios. E a gente vai ver que o seguinte, gente... hoje, na minha pesquisa de formação da especialização, eu falei sobre o intestino o eixo intestino-cérebro. Você entendeu? Então, assim, falei sobre desbiose e permeabilidade. Vocês vão ver que é uma doença muito comum, que afeta a maioria das pessoas. O que seria desbiose? Desbiose seria o seguinte: quando você ingere qualquer alimento, o que sintetiza os alimentos, né, o que capta os nutrientes é o intestino, certo? Sim. Quando você, no seu intestino, a gente tem umas células que a gente chama de células junção T, entendeu? Células T, junção T. Elas funcionam como películas, né, capilares, que quando os nutrientes vão passando pelo intestino, elas captam os nutrientes, você entendeu? Elas vêm, elas ficam aqui, elas captam nutrientes e aí absorvem o nutriente para a corrente sanguínea e vai se dirigindo para qualquer... para as partes, né, do organismo que são endereçadas. Neste caso, quando você tem o bloqueio dessas células T, dessa junção, quando você tem o bloqueio delas, elas ficam rígidas e param de fazer essa função normal. Então você para de absorver nutrientes. É como se assim, a parede do intestino fosse uma membrana, que nessa membrana passassem substâncias para dentro do corpo, da corrente sanguínea. É ela que é o responsável. Na primeira parte do intestino é o responsável para receber esses nutrientes. Você entendeu? O que acontece quando essas células param de fazer isso? Os nutrientes passam a passar direto. Um exemplo, gente. Mexer o braço agora. Esse movimento que eu fiz de mexer o braço. O que acontece? As sinapses mandaram um comando, certo? Para mim fazer esse movimento de mexer o braço, correto? Sim. Para mim executar esse movimento, eu preciso de energia. Eu preciso de glicose, sódio, potássio. Sódio, potássio, da bomba de sódio, potássio. Sim. Você entendeu? Só que para mim fazer esse movimento agora, o que acontece? Eu tive que captar esse nutriente para que esse movimento seja executado. Quando eu faço isso, quando eu tenho a dificuldade em absorver esses nutrientes, e ele passa direto, né? Ele vai direto para ser excretado, o que acontece? Isso se torna da seguinte forma. Ele passou, o meu corpo não consegue sintetizar, você entendeu? Não consegue mandar o sinal. Isso vai ser no cérebro e para todas as funções do corpo. Ele passou direto, eu não consigo executar esse movimento. Por quê? Eu tenho uma desbiose, eu tenho um enrijecimento desses capilares, você entendeu? Quando eu falo dessa forma, eu vou te dar um exemplo da dopamina. Você falou de dopamina e serotonina. Sim. O hormônio do prazer, certo? Eu tenho pessoas com síndrome do pânico, pessoas com ansiedade, tudo isso. Você já notou que às vezes a pessoa tem uma facilidade de ganhar o peso? Ela tem uma facilidade imensa de ganhar o peso. Por quê? Geralmente, a grande maioria, 90% das pessoas têm desbiose ou hipermeabilidade, que é a não captação desses nutrientes. Caramba, cara. Ou seja, eu vou na geladeira, aí que vem o círculo vicioso que eu falei para vocês. Eu vou na geladeira, pego para comer, como açúcar, chocolate, o que tiver, você entendeu? Porque me dá muito prazer, gera serotonina, você entendeu? Isso faz com que me dê aquela sensação de prazer. Serotonina, acho que 90% é formado dentro do seu intestino, né? Isso, o seu intestino absorve, você entendeu? E quando é a hora dele absorver, ele tá bloqueado por essa desbiose e ele não absorve. Então, eu sinto aquela sensação rápida de satisfação, relação rápida de satisfação, dura uns 10 a 20 minutos, você entendeu? Como eu já estou num quadro de ansiedade, eu já estou num quadro de depressão, de síndrome do pânico ou de qualquer outra coisa, eu senti que aquilo me fez bem, certo? Só que eu fiquei tranquilo, ali, um tempinho, na boa, aquela sensação passou, eu volto lá e vou fazer o quê? Comer de novo. Mais 20 minutos de prazer.
de tranquilidade. Então você está dizendo que a depressão, a ansiedade, ela pode ter ligação, em alguns casos, com a nutrição? Por exemplo, com ganho de peso, com diabetes, sim, com essa com hipertensão, com essa parte nutricional. Com certeza. Você pode ter certeza disso, porque a grande maioria dessas pessoas com esses distúrbios, ele tem disbiose intestinal. Você entendeu? Sabe o que eu pensava? Eu pensava que uma coisa era... eu acho que também tem casos assim, né? Do caso, a pessoa tem depressão e ansiedade e ela vai comer o chocolate porque isso vai aliviar a depressão e a ansiedade. Vai ser onde ela vai ter vai aliviar o desconforto. Vai sentir melhor internamente. Ela vai ter ela vai, assim, ingerir para conseguir serotonina. E eu pensava que ela engordava também, assim, que as pessoas geralmente são ansiosas, vivem muito estresse pelo cortisol. Sim. Também. Tem casos assim hormonal. Também, que o cortisol também vai ajudar a engordar. Vai ajudar. Mas, né, tem vários fatores, né? Vários fatores. O cortisol, a gente entra numa via, gente, que é o seguinte. É uma via que a gente chama... O cortisol está muito envolvido com a via da insulina, que é a via que a gente voltou a falar do ácido úrico. Uhum. Ela descreve bastante coisa no nosso metabolismo, você entendeu? A insulina regra bastante parte do nosso organismo. Quando eu tenho uma alta de insulina, quando eu tenho, né, uma resistência insulínica, que é, né, eu passo a ser diabético e tudo mais. Então, assim, ela tem essa produção dessas células. É a via da dieta errada, você entendeu? Que a gente chama de via de dieta errada. Então, assim, eu tenho esse aumento, automaticamente, quando eu tenho um aumento da produção de insulina, eu tenho uma baixa no cortisol. Você entendeu? Uhum. Então, assim, eu tenho esse equilíbrio, digamos esse equilíbrio, essa balança. Eu aumento a produção de insulina, eu abaixo o cortisol. Você entendeu? Entendi. Então, assim, quando o Helder, eu pego uma pessoa que ela busca na alimentação se saciar de qualquer distúrbio, por qualquer motivo que seja, você entendeu? Olha, eu sinto prazer em comer. Realmente, comer é algo prazeroso, né? A gente tem... tudo que a gente vai fazer hoje, você vai fazer com sua família, vamos fazer um jantar, né? Vou levar minha família para comer em algum lugar. Então, comer é algo prazeroso, se torna algo prazeroso. Ela dá aquela sensação, ela produz serotonina, ela faz com que a gente tenha aquela sensação de êxtase, né, de bem-estar. Quando eu tenho uma hipermeabilidade ou uma desbiose, essa sensação dura bem pouco. Para as pessoas normais, eu vou lá, eu consigo almoçar, comer ou jantar normalmente, ou comer uma pizza normalmente, e aquilo me faz uma sensação muito boa, certo? Eu consigo fazer isso normalmente. Porém, para uma pessoa com ansiedade, aquilo se torna compulsório, né? Se torna, assim, uma coisa que ela tem que fazer com mais frequência. E o que dá mais sensação de prazer do que açúcar? Você entendeu? O que dá mais sensação de prazer do que... O problema não é sentir o prazer quando você come uma comida gostosa. O problema é quando isso vira uma compulsão. Uma compulsão. Que você passa a comer, não por aquele momento agradável, mas passa a comer para tampar buraco, vazio, assim. Isso, para sentir aquela sensação de prazer. Entendi. Você entendeu? Sim. Então, assim, aí vira um vício praticamente de comer, né? É o círculo vicioso, é um vício em comer. Então, eu tenho uma pessoa que tem essa doença intestinal, né? Que tem essa doença intestinal. Cara, eu não conheci essa doença, doideira. Então, mas essa doença é gerada pelo quê, Nivaldo? Olha, na realidade... É genético isso? Não, na realidade é hábito de vida. A gente vai pro hábito de vida. Olha, eu vou falar com vocês os alimentos que mais causam hipermeabilidade ou mesmo a desbiose, certo? Açúcar em excesso, açúcar, nossa, um veneno, você entendeu? Eu vou falar em alimento, mas não é um alimento, é uma propriedade dele, o leite. Aí você vai falar, nossa, Nivaldo, eu achei que leite era bom. Leite realmente é bom, mas é o seguinte, a caseína do leite, ela é um alto fator para essa causa. A caseína também é um açúcar, né? A caseína sim. Aí você passa para a questão do seguinte, transgênicos. Soja, milho, você entendeu? E uma coisa que a gente sempre falou é o trigo, né? Você já notou que quando a gente era jovem, a gente usava para fazer essas bandeirolas que a gente fazia nas festas lá? Grude. O grude, né? A base de trigo, essas coisas. Vocês lembram disso? Sim. Então, assim, aquele sistema ali, o trigo é um exemplo disso. O trigo, né? O polvilho, é um exemplo disso. Que quando a gente come, é aquilo ali que acontece. Aquele grude é o que acontece com as células conjunção T. Sim. Aquilo ali não é dissolvido. Aquilo ali fica segurando para que seus folículos, né, intestinais façam um movimento de captar. Então, eu travei eles, eu colei, olha para você ver. Porque as porosidades por onde passam os nutrientes
provavelmente esse teoricamente, grude, ele meio que deve enrijecer. Fechar. Por isso que diminui a permeabilidade, na verdade. Isso. Né? Uhum. Tá, Aí ele